no monte. Muitas vezes nos perguntam se as evidências indicam a existência da arca no Monte Arará, por que simplesmente alguém não examina e resolve isto de uma vez? Há vários motivos. Primeiro, há um curto período por ano em que as condições meteorológicas permitem a procura. E até que a calota derreta, a arca permanecerá escondida na geleira. Segundo, existem motivos políticos e religiosos que tornam difícil obter uma autorização do governo. Difícil, se não impossível, obtê-la. Pequenas expedições como a nossa são autorizadas de tempos em tempos. Mas uma tentativa em larga escala não é possível neste momento. E seria necessário uma grande expedição com muitos equipamentos para realizar a tarefa. Agora, a segunda evidência que comprova a história surgiu como resultado de nossos fervorosos pedidos de ajuda a Deus. Durante a reunião de material para este filme, soubemos de uma testemunha ocular que supostamente teria visto a arca. Jacob Radke, um russo de descendência alemã, nos relatou ter visto realmente a arca em 2 ocasiões distintas, quando era um soldado durante a Primeira Guerra. Nós passamos horas e horas conferindo várias vezes sua história, antes de gravarmos o seu testemunho. Eu tinha apenas 18 anos, quando fui convocado pelo Exército, onde nós tínhamos 3 meses de treinamento, e após nosso treinamento, penetramos na Rússia até o Cáucaso. E dali em diante, nós tínhamos de caminhar. Andávamos 2 dias e descansávamos, então 1. Nós caminhamos cerca de 3 semanas. Aí nós embarcamos naquele pequeno trem. E quando nós estávamos naquele trem, não havia vagão fechado. Exatamente como uma plataforma, sabe como é? Um vagão-plataforma. Diga-me, o trem era muito vagaroso? Sim, muito vagaroso. Ah. E quanto tempo realmente durou a viagem entre os 2 montes? Levou 1 semana para subir e 1 semana para descer. Alguém chamou a sua atenção para a arca enquanto viajava naquele trem? Sim, isso mesmo. O homem que conduzia aquele trem, ele apontou para que olhássemos a arca. Disse, vamos passar pelo Arará, e então nós todos poderemos ver a arca. E todos nós vimos. Bem, o trem era aberto, sabe? Vagões, plataformas. Qual era a aparência da arca? Bem, ela parecia com um grande celeiro, de cor castanho escura. Mas estava sobre um declive. Uma ponta para cima e a outra para baixo. O senhor me entende? E qual era o seu formato? A ponta que se projetava tinha o formato em V. A outra ponta era larga, sabe? Alguma parte da arca projetava-se no interior da geleira? Sim, sim. Quantas pessoas estavam no trem quando o senhor viu a arca? Em torno de 500. E todas elas viram a arca? Sim, todas elas viram a arca. Porque era um trem aberto. Não tinha outro jeito. Depois disso, sabe, na base onde nós estávamos durante quase o ano inteiro, todos acreditavam e falavam sobre a arca. E a mesma coisa quando nós retornamos para a Rússia, nossa casa. Então o senhor viu a arca mais de uma vez? Só 2 vezes. Quando entramos na Turquia e na hora em que fomos embora. O senhor não poderia ter visto apenas uma grande rocha? Não, senhor. Não. E isto lhe diz alguma coisa sobre a verdade da Bíblia? A verdade, é? O dilúvio está na Bíblia e a arca foi construída e
Agora nós a vimos, sabe? O senhor tem absoluta certeza de que foi a arca que o senhor viu? Sim, eu tenho certeza. Era. Como eu posso renegá-la se eu a vi, eu acredito e eu a vi? Eu prefiro morrer do que renegá-la. E é por isso que eu estou contando ao senhor. Aos que têm questionado a confiabilidade do relato do Sr. Haddock. Mas desde que o filmamos, encontramos 3 confirmações nas declarações do Coronel Corr, George Hagopian e James Bryce. Ficamos profundamente impressionados com a sinceridade do Sr. Haddock quando ele disse ao seu filho, após a filmagem, que agora poderia retornar à sua casa e morrer em paz. A sua narração sobre a Arca de Noé seria utilizada em um filme para falar às pessoas sobre a veracidade da Bíblia. Nós não apresentamos todos os dados disponíveis, e deve ser enfatizado que as evidências que nós apresentamos, tanto sobre o dilúvio quanto sobre a arca, não são provas conclusivas. Mas achamos que há evidências suficientes para permitir uma conclusão positiva. Principalmente, nós temos tentado eliminar as chances de alguém dizer que isto não poderia ter ocorrido. Temos mostrado que foi possível e adicionado evidências para assinalar que ocorreu. Mas o que tudo isto significa para nós? Primeiro, deveria intensificar nossa fé na Bíblia, a Palavra de Deus. É um livro merecedor de nossa absoluta confiança. Segundo, o relato histórico deveria nos impressionar pela veracidade do julgamento. Um Deus justo que não poderia perdoar o pecado no tempo de Noé, não ignorará o pecado em nossa época. Jesus disse, e assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim, Jesus comprova a autenticidade da narrativa de Noé e a relaciona à época de seu próprio retorno, quando as condições serão as mesmas que anterior ao dilúvio. O apóstolo Pedro também acreditou na história e mostrou que um julgamento no passado assegura um julgamento no futuro. Ele nos previne de que haveria alguns que iriam esquecer voluntariamente que Deus julgou o mundo antigo, destinando-nos toda aquela água segundo sua palavra. Agora Deus reserva-nos outro julgamento, desta vez pelo fogo. E para este julgamento precisamos nos preparar. Embora Deus tenha punido o homem pelo pecado, proporcionou também um meio de salvação, e este foi a arca. Mas era uma salvação pela fé. Aqueles da arca tiveram de crer e embarcar. E quando pensamos no julgamento no futuro, nossa salvação não está em uma arca de madeira, mas em uma pessoa. Jesus Cristo morreu para pagar por nossos pecados. E assim Ele próprio tornou-se a nossa arca da salvação. Mas precisamos entrar em seu caminho do mesmo modo que Noé entrou na arca, ou seja, crendo que Jesus morreu por nós e convidando-o a entrar em nossas vidas. Harry, eu oro para que todos os que tenham assistido a este filme recebam Jesus na primeira oportunidade. Obrigado, Jack. Oro por isto também. E eu estou certo de que existem muitos hoje que são como as pessoas do tempo de Noé. Na minha imaginação, eu posso ver os trabalhadores que Noé chamou para ajudá-lo na construção da arca. Deve ter havido ocasiões em que Noé os avisou sobre o julgamento. Mas suas pregações foram recebidas com risos e zombaria. Ninguém jamais tinha ouvido falar sobre um dilúvio e nunca tinha chovido. E um julgamento? Bem, se existisse um Deus, ele não lançaria sua ira sobre eles. Então Noé e os seus continuaram o seu trabalho no grande barco, enquanto os outros saíram para comer e beber e praticar os seus pecados sexuais. E depois brigar e matar uns aos outros. Todo o tempo eles mantiveram o julgamento afastado de suas mentes. E assim foi por 120 anos. Noé lealmente preveniu e as pessoas sempre zombando. E chegou o dia profético, quando Noé e sua família e todos os animais embarcaram em segurança
E Deus fechou a porta. Não havia mais esperança. Então a terra tremeu e os oceanos começaram a inundar seus litorais. E pela primeira vez na história, começou a chover. Então aqueles que haviam debochado de Noé e ridicularizado seus avisos buscaram segurança nas terras mais altas. Reuniram suas famílias e correram freneticamente de uma colina para outra, até que por fim não havia mais para onde ir. E suas mortes na água estavam prestes a ocorrer. Eles podiam buscar com os olhos na tempestade e ver a imensa arca transportando seus ocupantes em segurança. Que agonia e remorso devem ter se apossado de seus corações. Enquanto diziam para si mesmos, se ao menos eu tivesse acreditado, se ao menos eu tivesse obedecido, agora eu estaria salvo. Então as águas do julgamento os tragaram e desapareceram para sempre. Eu não tenho dúvida de que muitos no futuro julgamento estarão na mesma situação. Eles terão ouvido o chamado de Cristo, mas o rejeitarão. E quando estiverem diante de Deus, dirão em seu íntimo: oh, se ao menos eu tivesse acreditado, se ao menos eu tivesse obedecido e recebido Cristo, eu estaria salvo hoje. Eu devo apressá-los a receber Cristo como seu Salvador, sua arca da salvação, imediatamente. Façam isto antes que a porta se feche e não haja mais esperança. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.